Amém. Pai, nós precisamos de Ti em nossas vidas. Cristo, nós sabemos que em nós não temos forças, nós não somos merecedores, mas o Teu amor nos alcança e a Tua vida em nós faz com que tenhamos vida, Pai, e essa vida é em abundância. Obrigado por isso. Fala conosco nessa noite, Senhor, através da Tua palavra que vai ser lida aqui, vai ser proferida, Deus, que seja o Teu Espírito tenha liberdade de falar aos nossos corações, Senhor. Que não seja a minha palavra, Senhor, mas seja a Tua, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Obrigado, gente. Amados, eu estive meditando esta última semana e para compartilhar com vocês, queria compartilhar com vocês sobre metas de vida. Cada um de nós aqui, se não todos, e eu creio que todos, temos nossas metas, temos nossos planos, temos nossas ideias em como fazer, em como caminhar, em como andar. E isso faz parte da vida, não tem como. Todo mundo tem seus planos e suas metas. Mas eu fiquei pensando nesta última semana principalmente sobre Olimpíadas. E eu não sei se você gosta de esporte, eu particularmente gosto muito. Se eu pudesse ficar vendo todos os esportes possíveis que passam, eu ficaria, porque é algo que eu gosto. Não sei você, mas eu sou assim. Então, para mim, isso mexe comigo. E principalmente nesses últimos dias, que agora faltam 5 dias para as Olimpíadas. Tu vem naquela contagem regressiva, falta tantos dias, falta tantos. Faltava muitos antes. Depois, o ano passado foi adiada para esse ano. E por que eu fiquei pensando sobre Olimpíada? Você conhece o lema olímpico? O lema olímpico, no geral, é o seguinte: Situs Altius Fortius. Em latim, isso significa o mais rápido, o mais alto, o mais forte. Isso desafia os atletas a querer se empenhar para ser isso, o mais rápido, o mais alto e o mais forte. E é por isso que eles se empenham tanto, é por isso que quando a gente liga a TV, a gente vê aquelas chamadas para as Olimpíadas. E por eu gostar de esporte, aquilo mexe comigo, porque eu comentei de manhã que eu sou mais ou menos parecido com o pastor Felipe, eu sou chorão. Então, às vezes, está passando a história de vida de alguém lá, a superação e tudo, e eu estou chorando junto. Eu choro facinho vendo alguma coisa dessa. E aí, quando a gente olha para essa história dos atletas, as chamadas, elas são interessantes porque elas falam de doação. Essas chamadas falam de superação. E são histórias muitas vezes comoventes, histórias que mexem com a gente. E o lema, pelo menos uma TV, hoje, o lema dela para as Olimpíadas é despertando o melhor em nós. E eu fiquei pensando sobre isso, sobre despertar o melhor em nós. Se as Olimpíadas são capazes de fazer isso. E resumindo, em cima de toda essa superação que os atletas têm, que às vezes passam dias, meses e anos se dedicando exclusivamente para chegar lá nos Jogos Olímpicos e doar o seu melhor, vendo essa doação, vendo essa entrega, eu resumi que isso não passa nada mais do que amor. Essas chamadas para falar sobre a doação e a entrega deles é para falar sobre amor. E aí talvez você diz, vai querer agora contorcer as ideias para falar sobre amor, que a gente está falando sobre amor. Mas na verdade não, porque o amor que esses atletas entregam é amor e dedicação por uma meta. Amor e dedicação por um esporte, por um alvo. O alvo maior deles é ser o melhor. É se dedicar através de anos para poder chegar lá e colocar isso em prática naquele dia. Amor e dedicação porque tem um esporte específico que essa pessoa se doa por ele. Essa pessoa se dedica por ele. Ela vai passar horas, como eu falei antes, de treinos específicos. Ela vai perder muitas vezes outras opções que ela teria por causa dos seus treinos para chegar até esse sonho olímpico. Ele vai se doar, vai se esmerar em ser o melhor possível naquele esporte.
Mas aí pensando sobre o todo, sobre esse desgaste que se tem para estar lá, algumas semanas atrás eu vi a reportagem de um rapaz que já estava tentando a sua terceira Olimpíada e nenhuma dessas duas anteriores ele conseguiu por causa de lesões, e agora ele estava muito feliz que ele estava indo para lá. Ele perdeu muito para poder estar satisfeito agora em ir para as Olimpíadas. E pensando sobre o fim disso tudo, o fim de estar lá, de ser reconhecido, é a satisfação pessoal. O fim disso tudo é estar marcado na história, ser lembrado como alguém que ganhou uma medalha olímpica. Isso traz um peso, isso traz uma fama, isso traz algo que é uma glória pessoal simplesmente. E pensando sobre essa vida de atletas, eu não consigo deixar de fazer uma analogia com a nossa vida cristã. E não é simplesmente porque eu quero fazer isso. O texto bem conhecido, bíblico, de Paulo, quando ele escreve à igreja de Corinto, ele fala sobre isso. Olha o que fala lá, capítulo 9, versículo 24 e 25 de 1 Coríntios. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. O que Paulo está dizendo aqui para eles, nesse contexto, ele está defendendo o seu apostolado. Tinha sido colocado em xeque ele ser apóstolo ou não. E aí ele vai falar da maneira como ele trata com as pessoas, a maneira como ele leva as pessoas a conhecerem a Deus, a forma como ele age para que as pessoas, olhando para a vida dele, possam enxergar a pessoa de Cristo. Então ele está defendendo isso e ele começa a falar do modo como ele atuava para levar essas pessoas a conhecer a Deus. E aí ele entra e começa a falar com o exemplo do atleta. Por que ele está falando do exemplo do atleta? Porque ele está falando para uma comunidade que era grega. A gente sabe que o berço das Olimpíadas é a Grécia. Então eles viam as pessoas no estádio lá correndo, se dedicando, se inspirando para ter a glória olímpica. Ele sabia do que ele estava falando, sabia a maneira como ele estava aplicando e sabia que eles entenderiam de uma forma clara aquilo. Por quê? Eles viam a dedicação daqueles homens. Eles viam que aqueles homens de fato se entregavam para ganhar o prêmio. Eles passavam dias, horas e meses se preparando para aquele momento lá. E aí Paulo está querendo trazer para ele esse sentido do sacrifício que essas pessoas tinham, a dedicação que essas pessoas tinham, as inúmeras renúncias que eles tinham para ter uma glória final. E aí o que Paulo está dizendo para eles, e está tentando mostrar, é que a nossa meta, o nosso alvo, nós que temos Cristo como objetivo de vida, o nosso alvo final, a nossa coroa que nos está proposta, esta sim é incorruptível. Esta sim é de um valor inestimado. Esta coroa sim, dinheiro nenhum, fama alguma pode se comparar a ela, que é a salvação. Um pouquinho antes, Paulo diz, olha, eu faço de tudo para com todos, para de todos os meios chegar a salvar alguns. É dedicação da parte dele. Ele se dedicava para que as pessoas pudessem entender o significado da coroa da vida. Algo que é muito além do que a gente pode alcançar aqui nessa terra. Algo que é muito mais importante. A salvação é muito maior e é muito além do que tudo que a gente possa alcançar. E quando um atleta de alto rendimento ele não chega ao seu objetivo final, o que acontece com eles? Frustração, né? Poxa, se me dediquei tanto para chegar aqui, dar o meu melhor e não consegui. E aí, enquanto eu estava escrevendo isso, eu lembrei de mim e de você, porque nós somos assim. Quando você se dedica em fazer alguma coisa, por exemplo, quando você vai buscar um emprego,
fazer a entrevista, você espera lá que você seja aprovado, você espera lá que você tenha obtido a melhor resposta de todos. E quando isso não acontece, você se frustra. Poxa, eu me dediquei, eu fiz isso. E aí, enquanto eu estava pensando isso, eu pensei em todas as coisas que a gente se propõe a fazer, até nos nossos próprios esportes, né? Quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, e na hora eu pensei no nosso joguinho de bolinha de gude, eu não gosto de perder. E aí eu percebi que a palavra do momento agora, né? Eu sou cringe. Porque as crianças hoje em dia nem sabem o que é bolinha de gude. Eles nem dão bola para bolinha de gude. Mas na minha época, bolinha de gude, quem ganhasse o campeonato da bolinha de gude era o cara. Mas quem não ganhava saía triste porque perdia um monte de bolinha, né? Então eu não jogava para não perder. Mas a gente se frustra com pequenas coisas. Quanto mais uma pessoa que se preparou para isso, se dedicou para isso, gastou 4 anos da sua vida para chegar lá na Olimpíada, chega lá, não ganha o prêmio. Frustração. Mas o que é que acontece com essa frustração? Ele se frustra porque ele não conseguiu atingir o seu objetivo. Não conseguiu colocar em prática aquilo que ele se dedicou tanto. Mas ele esquece de uma coisa, que se ele lembrasse disso, ele não ficaria tão frustrado. As pessoas que estão do lado dele têm o mesmo objetivo que ele. As pessoas que estão ali também fizeram a mesma, talvez não da mesma forma da preparação, mas se prepararam igualmente para chegar ali e ter o mesmo objetivo. E Paulo vai falar que nem todos correm, mas um leva o prêmio. Um vai alcançar a vitória, um vai sair dali todo feliz, os outros nem tanto. E aí quando a gente olha para o Evangelho, vamos olhar para Cristo agora, para a carreira que foi nos proposta, para mim e para você. Quando a gente olha para o que Cristo fez por nós naquela cruz, Ele se entregou, Ele se doou, Ele se deu por causa de mim e por causa de você. Ele proporcionou a todo aquele que nele crê, que tenha a coroa da vida. A gente não tem adversários, a gente tem irmãos em Cristo. É para todo aquele que nele crê essa possibilidade de chegar até o alvo maior, que é Cristo. Então o Evangelho, quando a gente olha e faz essa analogia, e outras analogias com casamento, com algumas outras coisas, sempre conseguimos casar a ideia. Mas o Evangelho em tudo supera isso. Porque todas essas pessoas, elas se dedicam, se esmeram e se empenham por algo que vai ser uma glória momentâneo. O Evangelho não. É algo e é a coroa da vida. É algo para a eternidade, é algo que vai nos aproximar de Deus. E Paulo segue falando sobre essa forma de viver e ele explica que deve ter objetivos nessa caminhada. Versículo 26, ele fala o seguinte: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ele estava defendendo o seu apostolado, ele estava falando o porquê de como ele vivia assim, de como ele fazia para as pessoas conhecer Deus. E aí ele diz, olha, assim eu corro não sem meta. Eu não corro de qualquer jeito. O meu objetivo de viver dessa forma não é para que as coisas vão passando, o tempo vá passando. Eu tenho meta, eu tenho um objetivo de viver dessa forma. Eu não estou simplesmente desferindo golpes no ar, perdendo o meu tempo. Não, eu tenho uma meta, eu tenho algo a que eu me refiro a ir mais além. E deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a sua meta de vida? Qual o seu alvo? O que tem mexido com você? O que tem te movido? Pode passar o próximo slide ali do Gutinho. Qual é a sua meta de vida? O que tem ocupado o seu pensamento? O que tem ocupado as suas noites de sono que as pessoas usam, né? Particularmente, eu não gosto dessa expressão porque a Bíblia fala que o justo deita e logo em paz, deita em paz e logo pega no sono. Mas às vezes a gente perde sono sim. E não é porque a gente não está vivendo
o que a Bíblia diz, é porque nós estamos depositando a nossa força e o nosso entendimento em tentar resolver as situações. A gente não está entregando para Deus. E aí a gente perde essas noites de sono. Mas isso é outro assunto para outro momento. Qual é sua meta? Qual é o seu alvo? Você tem planejado? Você tem persistido nessa meta? Sua meta talvez seja ser reconhecido. Você vai se doar, assim como esses atletas, você vai se doar para ser reconhecido. Talvez a sua meta é ter os seus próprios méritos. Olha, eu alcancei tais coisas porque eu me esforcei, eu me dediquei, eu cumpri, coloquei as metas, tracei objetivos, planos e fui a fio e fiz e deu e estou aqui hoje. E por ter os seus méritos, talvez a sua maior meta seja desfrutar uma boa vida em decorrência daquilo que você conquistou. Veja bem, isso não está errado. Não estou falando que isso está errado. A gente deve ter metas de vida, sim. Devemos nos desafiar, não devemos estar estagnados, parados. O problema é quando essas nossas metas deixam Deus de lado e passam a ser o centro da nossa vida. Quando esses nossos objetivos ocupam demasiadamente o nosso tempo, a nossa agenda, os nossos dias. Porque, de certa forma, a gente está dizendo assim, Jesus, fica aí de ladinho, que eu vou alcançar meus objetivos aqui, e se eu precisar de ti na caminhada, eu te chamo, daí tu vem aqui me ajudar a eu chegar lá. Ou quando eu chegar lá, aí eu vou te buscar. Não é exatamente assim que a gente faz muitas vezes na nossa vida? Deixa Deus de lado ali. Não, fica ali. Eu sei que tu está comigo, então fica de escanteio aí, a hora que eu precisar eu te chamo para o jogo. Mas é interessante porque Paulo segue falando sobre isso, e é importante porque quando a gente olha para o que não é essencial na nossa vida, e a gente traz como sendo essencial, a gente tira Cristo do foco. E quando Ele não é o centro da nossa vida, as coisas começam a não dar certo. É buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o que vai ser acrescentado? As demais coisas. Mas geralmente o que a gente faz? A gente vai para as demais coisas e aí o que sobra a gente busca de Deus. E Paulo, falando sobre ter como viver isso, ele segue falando, versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olhando um primeiro momento para esse texto aqui, parece algo já ultrapassado. Olha, isso aqui não é bem assim, não são termos mais que a gente usa no século 21. Já não são mais termos aplicados ao politicamente correto que a gente vive. Esmurrar o meu corpo, eu vou reduzir a escravidão. Não, isso aí é lá do passado, já não é mais aplicado para hoje. E a gente negocia muitas vezes com a Bíblia por achar que a gente tem uma melhor forma de olhar a situação, de ver a situação. Deixa eu falar algo bem importante aqui. Se nós não levarmos a sério o que a palavra de Deus nos instrui e não buscarmos com dedicação e com zelo e trocarmos verdades em troca do que aquilo que a gente acha, pode ser que no final a gente não esteja aprovado. E isso é muito sério, porque muitas vezes a gente usa expressões como eu acho que não é bem assim. Não, está escrito na Bíblia, mas eu penso que a gente pode moldar isso aqui para fazer de uma forma melhor. Isso é sério. Isso não nos torna no final, como fala ali, nos torna desqualificados. Muitos vão chegar na presença de Deus e dizer: Senhor, Senhor, no teu nome a gente expulsou demônios, a gente fez sinais, a gente fez prodígios, a gente viu maravilhas. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. O mal de eu conhecer, mais ou menos, agir
mais ou menos, nos afasta de Deus. Mas como então nos preparar? Como então amar e entregar amor através do que estamos fazendo? Como nos posicionar para buscar algo que é muito maior, muito mais precioso do que é o terreno? Como que eu posso fazer isso? O texto vai falar em esmurrar o meu corpo. O que seria isso? Como eu posso aplicar isso sem distorcer o que está falando sobre isso? A palavra esmurro, ela vem do grego upopiazo, que significa literalmente tratar rudemente. Por que a gente traz para o grego, para o original? Para entender o conceito do que estava sendo escrito ali. Essa palavra, esmurro, vem de disciplinar pelo sofrimento. O que ele está querendo dizer ali? Disciplina. A minha e a sua meta de vida deve ser disciplina. Mas, quando se fala em disciplina, não é tão gostoso falar sobre isso, né? Não é tão bom, porque afinal de contas, disciplina não é algo que eu tenha como meta de vida. Eu não gosto muito. A Bíblia fala sobre disciplina. Hebreus 12:11 fala algo bem interessante. Diz o seguinte: na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Olha, na hora a disciplina parece que não é bom. Eu estou tão acostumado a fazer desse jeito, eu sempre fiz assim, sempre deu errado, mas eu sempre fiz assim. E aí agora você entende que por causa de um padrão do que Cristo te pede, você tem que mudar algumas coisas. E não é mais daquele jeito. Para você mudar esse padrão, você tem que fazer do outro jeito. A princípio não é bom. Era tão fácil antes, você resolvia momentaneamente aquele problema daquele jeito, mas nunca deu solução. Agora você tem parâmetros que você tem que mudar, e não é fácil ser disciplinado para mudar algumas coisas. Mas o que fala que o tempo traz através da disciplina? Benefícios. Que tipo de disciplina eu e você temos que aplicar na nossa vida? Conhecer a Deus é a maior disciplina que nós devemos ter. Oséias 6:3 ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer a Deus nos aproxima dele. Conhecer a Deus gera intimidade com ele. E como eu faço para isso? Através da sua palavra. Me dedicar, me esmerar, ter disciplina em conhecer a Deus. E a partir do momento que eu vou conhecendo mais dele, vou me aproximando mais dele, vou entendendo qual é a vontade dele para mim, eu vou passando a ter prazer em orar. Porque a gente não sabe orar como convém. Não é normal para a gente orar. E tem pessoas que ao mesmo tempo não gostam nem de orar em público, né? Porque, poxa, eu não sei me expressar como fulano de tal hora. Mas orar é falar com Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente está ouvindo, ou vendo o que Ele tem para falar conosco. Quando a gente está orando, a gente está falando com Ele. A gente está se entregando diante dEle. E é por isso que a gente deve ter disciplina. Mas aí você pode dizer, mas eu não gosto muito de ter disciplina. Não sou assim. Não é do meu feitio. Quero lembrar uma coisa, toda vitória dos atletas vem pela dedicação. Toda vitória vem pelo zelo. Toda vitória vem pelo amor com que eles se empenham e se dedicam em função daquilo que eles estão fazendo. Sem disciplina não há vitória. Sem disciplina não há como conseguir participar. Jacó teve que lutar com o anjo para poder receber a bênção dele. Mas eu não gosto de ler, para que eu vou ler?
Eu faço outras coisas, mas ler não. Não preciso disso. E eu lembrei, meu filho, quando ele começou a ir para a escola, ele achava que era impossível aprender a ler. Não, isso é impossível, pai, é muita coisa, não vai dar. Mas foi se empenhando, foi se dedicando, foi tendo disciplina naquilo, hoje sabe ler tudo. Só que agora chegou a parte da tabuada, e ele não puxou o pai, ele não é de exatas. Ele detesta tabuada. E aí, vamos lá, vamos pegar junto, vamos lá todo dia, vamos pegar, e às vezes um dia eu esqueço, um dia na correria acabo não ajudando ele, mas o dia que ele conseguiu falar do 2 sozinho, ele ficou em estado de êxtase, que ele sabia a tabuada. Caramba, eu sei a tabuada. Pois é, tem mais as outras agora, até a do 9, né? Aí desanimou. Mas dedicação, eu só vou conseguir algo se eu me disciplinar em buscar aquilo. Eu só vou conseguir ter a vitória se eu me esmerar por aquilo. E falando de Olimpíadas, o maior medalhista olímpico, Michael Phelps, é um nadador americano. Ele obteve 19 medalhas. Hoje de manhã eu não lembrava o número exato. Ele obteve 19 medalhas ao todo na sua carreira olímpica. Ele é o maior medalhista de todos os tempos. Ele ganhou 8 medalhas de ouro em uma edição apenas dos Jogos Olímpicos. Então ele é considerado o exemplo de atleta olímpico. E ele disse algo bem interessante, nessa Olimpíada que ele ganhou as 8 medalhas de ouro, perguntaram para ele como que ele fazia para ter tanto êxito. E a resposta dele diz muito para mim e para você. Ele disse assim, olha, na hora da ação, foi-se o tempo da preparação. E realmente, é dessa forma que a gente vai conseguir ter êxito naquilo que a gente faz. Não é na hora da ação que eu estou preparado, eu tenho que me preparar antes, eu tenho que estar apto antes, para quando chegar a hora necessária, eu estar pronto para responder. E aí, se trazendo para o Evangelho, eu devo dar razão da minha fé. Como é que eu vou dar razão da minha fé se eu não conheço as Escrituras? Como é que eu vou dar razão da minha fé se eu não conheço o Deus e o que Deus quer de mim? Porque eu não gosto de ler, porque eu não gosto de perder um tempo lá, mas eu perco um tempasso assistindo Netflix. Disciplina é para a hora da ação. Não tem mais jeito. É antes que se faz. E enquanto eu estava pensando sobre isso, sobre doação, preciso se entregar para receber algo de fato. E a nossa vida com Deus é assim, quanto mais a gente se doa, quanto mais a gente conhece, busca conhecer, mais a gente se aproxima de Deus e recebe dele. Eu lembrei da minha falecida avó, uma frase que ela dizia para mim, que no meu tempo de adolescência, eu não gostava na hora do almoço não era bom. Eu queria brincar, eu queria fazer outras coisas, eu queria fazer tudo menos comer, parar para comer. Mas, eu não estou com fome. E aí ela dizia assim, então come para a fome que vier. E hoje eu consigo entender a sabedoria da minha avó. Porque aquilo, ela me tirava os argumentos, né? Fome, come para a fome que vier. Eu sei que eu vou ficar com fome, então vou comer aqui agora logo, né, para resolver isso e poder fazer o que eu quero. Mas é assim que nós devemos nos esmerar. É nos preparar, porque vai chegar um momento que vai ser exigido a razão da sua fé. Vai chegar um momento que é necessário você saber o que falar. Muitas vezes a gente não sabe o que falar, o Espírito que nos ajuda. Mas a gente só vai ouvir Ele só vai nos fazer lembrar aquilo que Ele já nos ensinou, se a gente tem uma comunhão com Ele. Se a gente busca conhecer dEle mais e mais. Se a gente busca de fato estar perto dEle, aí sim Ele fala ao nosso coração. E a forma como a gente conhece a Deus é a forma como a gente vai nos empenhar, em nos disciplinar, em continuar buscando conhecer Ele mais e mais. Mas o texto também fala de o reduzo à escravidão. Ele está falando do corpo aqui, né? O que seria esse reduzo à escravidão? Como aplicar esse reduzo à escravidão? Uma palavra simplesinha: sujeitar. Eu tenho disciplina, eu me sujeito.
Mas sujeito como? Essa palavra sujeitar, essa palavra escravidão, na verdade, ela vem do grego doulagogel, que significa tratar como escravo. Como aplicar isso, então? Olha, sujeitar. O que é o sujeitar? Não é mais a minha vontade que impera. Não é mais o que eu quero fazer e da forma como eu quero fazer. Não, tem algo da forma melhor, tem algo que é muito melhor do que eu quero. É a forma de Deus. A gente cantou hoje, entrego a ti. E a gente vai cantar depois no final a outra música que diz, Cristo vive em mim. Na hora de cantar é maravilhoso, né? A gente ergue a mão, fecha o olho e entrego tudo a ti. Mas e o colocar na prática isso? É a vontade de Deus que deve imperar na nossa vida. Não é a nossa vontade. Porque a minha vontade e a sua vontade, na maioria das vezes, ela é errônea, ela é fraca. A maioria das vezes, quando a gente decide fazer o que a gente quer fazer, a gente está dizendo para Deus, fica ali que eu vou resolver aqui, ó, e depois eu te chamo. E aí, dá errado. Aí a gente não acerta, a gente erra o alvo. Por quê? Porque é a nossa vontade que imperou. Sujeitar os meus desejos e a minha vontade a ser adequadas a uma vida íntegra e reta, requer de mim sujeitar a Deus todas as coisas. Requer de mim que a minha disciplina seja em buscar Ele e colocar a minha vontade para que seja feita segundo a vontade de Deus em mim, não segundo o que eu quero. Eu particularmente gosto muito da história de Jó, que fala que quando Jó ele entrava nos ambientes, entrava nos recintos, as pessoas mudavam o tom da conversa, porque Jó chegou. Você consegue imaginar isso? O local, um ambiente, todo mundo conversando, rindo e tal, e de repente chega Jó, e as pessoas, opa, Jó chegou, vamos maneirar aqui do que a gente fala. Não porque ele obrigava as pessoas a fazer isso, mas porque as pessoas viam diferença na vida dele, respeitavam ele por quem ele era. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. E aí eu parei para pensar na minha vida sobre isso. Para viver dessa forma, não é da noite para o dia que isso acontece. Não, a partir de hoje eu não vou mais mostrar os dentes para as pessoas. Não, isso é ser antipático, é outra coisa, é outra história. Você viver em conformidade ao que Deus tem para você faz com que as pessoas gostem de estar com você. Tenham prazer em estar com você, porque você faz diferença na vida delas. E viver dessa forma, para viver assim como um atleta, a gente tem que se dedicar a isso. É o abdicar muitas vezes de algumas coisas que não me aproximam de Deus. É eu viver de uma forma com que eu possa ser reconhecido, não como mais um no meio de outros, mas viver na contramão do mundo. Ser sal e ser luz onde eu estou. Ser diferença onde estou, ser abençoador onde eu estou. E para isso eu não preciso impor para as pessoas. Para isso eu preciso apenas viver o Evangelho. Para que as pessoas possam olhar para nós e ver diferença de vida. E esses desafios de você ser disciplinado, de você buscar a Deus, de você sujeitar a sua vontade segundo a vontade de Deus, eles servem para um objetivo maior, que é o de nos tornar aprovados. Ser aprovado diante de Deus. E o bom é que isso não depende de mim, e isso não depende de você. O final do versículo ali, versículo 27, ele vai falar o seguinte: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Essa palavra desqualificado vem do grego adoknos, que significa não resistindo a teste falso. A teste, algo que é falso, algo que não aprova,
algo que é demarcado como, não, esse aqui não passa. Lembra que eu falei nas nossas buscas de emprego? O maior objetivo é a gente ser aprovado. É você ir lá fazer a entrevista e você sair de lá felizão, porque, poxa, eu acho que eu falei a coisa certa. E aí alguém te liga e diz assim, ó, você está contratado. Uau, legal, fui aprovado, obtive êxito. Só que esse ponto aqui, não ser desqualificado, é algo muito mais importante. Porque, olha, eu vou pregar para os outros, eu vou levar os outros a conhecer a Jesus, mas no final eu vou ser desqualificado. Como que eu me qualifico? A nossa dedicação em conhecer Deus, a sua entrega, a sua disciplina em conhecer e buscar conhecer de Deus, vai fazer diferença na sua vida. Porque a partir do momento que você se aproxima mais de Deus, você conhece mais de Deus, a maneira como você sujeita a sua vontade a Ele passa a ser diferente, não passa a ser por obrigação, passa a ser por simples prazer. Poxa, eu tenho prazer na lei do Senhor, eu medito nela dia e noite. Eu me agrado do Senhor, viver uma vida em conformidade com o que Ele quer para mim. Se torna muito mais fácil, se torna muito mais natural. E aí por isso que eu disse que essa aprovação não vem de mim e não vem de você. Essa aprovação vem de Deus para nós. Porque não é o que nós fazemos, não é o que nós temos que nos aprova. E aí você pode dizer, mas então eu não preciso ter disciplina, eu não preciso sujeitar a minha vontade, porque Deus que vai me aprovar. É incoerente. Porque se eu quero a aprovação, eu vou me dedicar em fazer. Só que não, ainda assim não depende de mim, depende do amor dele. Mas se eu busco proximidade com ele, é muito mais fácil. É muito mais fácil eu viver uma vida em integridade voltada para o que Deus quer. A minha e a sua aprovação vem de Deus, não é pelo que a gente conquista, não é pelo que a gente faz, não é pelo aquilo que a gente demonstra saber, não é pelo aquilo que a gente sabe falar, não é por aquilo que eu sei, que eu aprendi, que está aqui guardado, que é o meu conhecimento, que ninguém vai tocar. Não, não é isso que te qualifica. O que te qualifica é agir em conformidade com o que você já sabe. Tiago 4,17 diz que se sabemos o que devemos fazer e não fazemos isso, nisso a gente está pecando. Então, se eu já sei como eu devo fazer, como eu devo proceder, é dessa forma que eu devo fazer, não é negociando, não é trocando verdades, não é achando que dá para adaptar, é fazendo a vontade de Deus, fazendo o que eu já sei que eu devo fazer. A forma como você demonstra o amor de Deus pelas pessoas vai te qualificar ou não. A forma como você age com aquilo que você tem recebido dele e entregado para o próximo é a forma como vai te qualificar ou não. E Paulo, quando ele escreve a Timóteo, 2 Timóteo 2,5, ele fala algo bem interessante. Ele diz o seguinte: o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. Ou seja, não adianta ele fazer tudo de qualquer jeito para chegar no primeiro lugar. Tem regras. Eu lembrei, quando eu falava sobre isso, sobre a marcha atlética, né, que é muito estranho. Eu não vou imitar aqui porque é estranho demais. Mas a marcha atlética consiste em não tirar um dos pés do chão. Enquanto um está no ar, o outro, a planta do pé tem que estar no chão. E são, sei lá, 30, 40 quilômetros. Não lembro o percurso. Mas tem algumas pessoas que estão de olho para ver se em algum momento algum competidor tira os dois pés do chão. Quando a gente corre, geralmente quando a gente está no ar, se tira os dois pés do chão. E no ato de querer fazer aquilo bem rapidinho, às vezes em algum deslize se tira. E não adianta chegar lá em primeiro, se você tirou os dois pés do chão, está fora, está desqualificado. Você não está apto para receber a medalha. Não adianta o seu esforço. Não adianta de nada ter se dedicado por 4 anos se você não agir conforme as regras.
Cada modalidade no esporte olímpico tem as suas regras. Você olha para cada modalidade lá, que são inúmeras, cada um tem a forma de agir para ter o mérito final. E aí, olhando para a vida cristã, para a nossa vida, se tratando de vida de cristã, que regras são essas que a gente deve seguir? O que eu devo fazer para alcançar isso? Jesus responde isso, Mateus 22, 37 e 39, um texto bem conhecido. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, eis a sua principal meta de vida. Essa é a sua principal meta de vida. Consiste em amor. Você tem que amar a Deus, buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí, a partir do momento que você ama Ele, busca Ele, se empenha com Ele, é muito mais fácil amar o próximo como você ama a si mesmo. Você não quer o mal para si. É simples. A sua principal meta de vida é amor. E não tem nada de novo nisso que eu estou falando. Você viver amando, você viver se entregando por esse amor, você viver entregando o amor de Deus para as pessoas, consiste em ter uma vida plena, uma vida boa, uma vida que agrada a Deus. E isso é o que nos dá mais tranquilidade, em saber que mesmo tendo dificuldades na vida, né? O Kripa compartilhou conosco aqui antes de começarmos a celebração sobre dificuldades. Mas, como ele mesmo disse, a gente pode compartilhar com os irmãos e saber que a gente caminha junto como igreja, como comunidade, mas acima de tudo como família. É isso, é uns aos outros, é amor uns aos outros. É dessa forma que a gente expressa, é dessa forma que a gente leva os fardos uns dos outros, ajuda a aliviar esses fardos e ajuda a caminhar de uma forma mais tranquila, mesmo tendo dificuldades. A gente sabe que a gente está caminhando junto com os irmãos que estão ali para nos apoiar e para nos ajudar. Viver amando as pessoas não depende somente de nós. Porque se dependesse só de nós, não daria certo. Mas agora, eu viver entregando o amor que eu recebo de Cristo, eu já recebi tudo o que eu preciso dele, eu estou recebendo. Ele está sempre enviando o seu amor. E se ele tem a fonte, ele é a fonte. É nele que nós devemos buscar aperfeiçoamento para amar o próximo, para amar o outro. E é muito melhor quando a gente passa a buscar isso em Deus. É muito melhor quando a gente considera que o amor de Jesus naquela cruz por mim e por você é maior do que tudo o que a gente tem, de tudo que a gente já conquistou e de tudo que a gente ainda vai ter. O amor de Deus é muito maior e é muito melhor. Considerar a salvação algo precioso muda a nossa perspectiva de vida. Porque daí já não é mais o que eu conquistei. Eu posso conquistar coisas no decorrer da minha vida, mas isso não vai ser a minha maior alegria. A minha maior alegria é ter o nome escrito no livro da vida. Considerar o amor de Jesus maior do que tudo vai fazer com que os nossos olhos estejam visando o que é eterno e não mais o que é atemporal. O que é temporal, na verdade. Porque eu não preciso mais me satisfazer com coisas, eu não preciso mais me satisfazer com pessoas, eu não preciso mais me satisfazer com situações, porque a minha coroa da justiça que está proposta é entre eu e Deus. E é por isso que eu quero te convidar a declarar isso através de uma música. Declarar que já não é você mais quem vive. Declarar que é Cristo que vive em você, mas eu quero te convidar a fazer disso uma oração sincera. Deus, eu não consigo e eu não tenho conseguido
diariamente entregar tudo a Ti. Eu quero entregar a Ti. Eu quero ser disciplinado em Te conhecer. Eu quero sujeitar a minha vontade segundo a Tua vontade. Eu quero ser aprovado por Ti e por causa de Ti. Enquanto eles vão preparando aqui os instrumentos, eu quero compartilhar com você 2 versículos para finalizar, que se eu fosse usar simplesmente só esses 2 versículos, daria para fazer uma pregação em cima deles. Hebreus 12, 1 e 2, diz o seguinte: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Corra a sua corrida. Olhe para o seu alvo, que deve ser Cristo. Saiba que as pessoas que estão ao seu lado não são competidores. Jesus tornou possível que eles também obtivessem a coroa da vida. Eles são pessoas para você aproximar de Deus. E aí é a oportunidade que nós temos de ser usados por Ele, porque não estamos competindo com ninguém, estamos caminhando em direção à soberana vocação. Estamos caminhando juntos, buscando o melhor propósito, que é eterno. Jesus possibilitou que essas pessoas ao nosso lado também pudessem chegar até Ele. Deixe os obstáculos do pecado para trás. Como fazer isso? O texto fala que o pecado firmemente se agarra a nós. Como eu vou me livrar disso? Olhando para Cristo. Eu vou olhar para Cristo porque é só Ele que permite, é Ele que me capacita a continuar caminhando e é Ele que me possibilita chegar lá, na busca por algo que é maior. É só Jesus. Se eu tivesse que resumir essa mensagem em uma meta para você, seria essa: olhe para Cristo todos os dias e ame através dele. Não é através de você, da sua capacidade, não é através da minha, é através de Jesus Cristo. Que nós possamos olhar para Cristo todos os dias da nossa vida. Que a gente possa correr a nossa carreira que nos foi proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé, porque é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos diz se estamos aprovados, é Ele quem nos aperfeiçoa, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos conduz pelos caminhos difíceis, é Ele quem nos dá o suporte. Que Ele viva em você, que Ele viva em nós. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu.
agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Cristo vive em mim, Ele vive, aleluia. Cristo vive em mim, 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 aleluia. Declaramos juntos que Cristo vive em mim, aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Jesus, obrigado pela tua vida, obrigado pelo teu amor, obrigado porque tu habita em nós, mesmo nós não sendo merecedores desse amor, tu nos amou primeiro. Obrigado, Jesus, porque tu nos orienta e tu nos capacita dia a dia, Senhor, que não seja mais nós quem vivamos, Pai, mas possamos sujeitar a nossa vontade a Ti, Pai, dia após dia. Ensina-nos a transbordar desse amor que vem de Ti, Pai. Ensina-nos a viver na essência desse amor, Pai. Ó Deus, fala aos nossos corações. Capacita-nos, Senhor, a olharmos para Ti, Senhor. Para olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Deus, eu te agradeço por cada um aqui. Te peço, Senhor, que Tu nos leve em paz para casa. Que Tu, Senhor, fortaleça-nos durante essa semana, Senhor. Que Tu seja conosco, Pai. E transmita o Teu amor através da vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, tenha uma semana abençoada e abençoadora. Jesus abençoe.